Olá Boa tarde, pessoal, pessoal. agora temos a Davi Bar que vai falar com nós sobre DevSecOps. Ele é um experto em DevSecOps e blockchain e ele vai falar sobre DevSecOps com Terraform Moon Pipeline. É para você, Davi, vai! Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar hoje, então, sobre Terraform e Azure DevOps. A minha apresentação ela é curta, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, e focar basicamente em como foi feita essa integração, mas eu não vou entrar muito nos detalhes da parte, principalmente de governança e a parte mais cultural, porque isso daria provavelmente seria uma outra apresentação em separado. Bom, a parte da agenda do que eu vou trazer hoje para vocês aqui, então, é um pouco sobre o workflow, como é que foi utilizado o workflow do Terraform nesse projeto, como esse projeto foi estruturado dentro do Visual Studio Code, no sentido de pastas e, enfim, a organização do código, trazer um pouquinho do Git Flow, que é, nesse caso, o GitOps, né, dentro do Git, a estrutura disso e como isso é disparado em cada branch. O pipeline de infraestrutura, tanto na parte YAML, que é, digamos, o DevOps como código, e também na parte mais visual do portal da Azure, como isso ficou, uh, o resultado disso nos stages de build e deploy. E também, para finalizar, eu vou falar um pouquinho ali de algumas boas práticas que foram utilizadas no projeto, mas que valem para qualquer projeto com o Terraform. Então, para começar, aqui é o workflow, tá, do Terraform. Esse projeto que foi aplicado, esse pipeline, ele era um projeto já existente, que era um projeto em .NET MVC, usando um app service. Ele era um monolito, tudo sendo feito deploy em conjunto. E começou a se trabalhar um projeto novo em .NET Core, usando Kubernetes, já com o conceito de microserviços, e também um front-end novo em Angular, tá? Para isso foi importado, então, a infraestrutura já existente, porque esses dois sistemas eles vão ficar em paralelo durante um tempo. Então, o app service existentes, as bases de dados foram importadas, por isso que tem aquele primeiro estágio ali de infraestrutura existente. E foi escrito, então, o código de toda essa parte do cluster e do front-end, né, da infraestrutura que vai hostear esse front-end dentro do projeto do Terraform. E aí a parte de divisão entre a geração do plano de infraestrutura e fazer o apply dessa infraestrutura usando o pipeline de infraestrutura. No Visual Studio Code, basicamente ficou uma organização de projeto dessa forma, separação por ambientes, o dev, o QA e o produção, e também uma separação entre as configurações de back-end, que é basicamente para salvar o estado de cada ambiente. Nesse projeto se utilizou o Blob Storage na Azure para isso, e também as variáveis específicas daquele ambiente. Então, é basicamente o tagueamento, algum nome de recurso que precisa ser diferente no ambiente para outro, porque globalmente a Azure não aceita o mesmo nome em alguns recursos. Então, toda a configuração específica ficou dentro desses arquivos, como nesse caso ali do dev.tfvaries. Também a divisão por módulos. Então, aqui minimamente foi criado um módulo para o Kubernetes, porque ele tem algumas dependências, então foi tudo encapsulado dentro desse módulo. E o módulo, basicamente, ele é separado ali no arquivo principal, onde tu define os recursos, nas saídas dos valores, né, que vão ser provisionados, eles saem como outputs, e os variables é onde tu define, então, o que eles vão receber como entrada, a localização onde esse recurso vai estar, o nome desse recurso, a SKU desse recurso, por exemplo. Também foi colocado versionado, né, todos os recursos que foram importados da infraestrutura para dentro do estado do ambiente, e também o arquivo .yaml do Azure DevOps, que está toda a infraestrutura, no caso, todo o pipeline como código. A parte, então, de GitOps, tá? O princípio, basicamente, aqui é toda a infraestrutura ser definida de forma declarativa, o estado
desejado ele é versionado num repositório Git e as mudanças aprovadas são automaticamente aplicadas ao sistema. Então, basicamente, o Git, a estratégia de Git, né, ele vai dirigir aí o processo de deploy de infraestrutura. E para isso, foi montada essa estratégia aqui de GitOps, basicamente uma separação entre ambientes, o master representando o ambiente de produção, o release representando o ambiente de QA e o develop representando o ambiente de desenvolvimento na nuvem. Essas três branches, elas têm uma trigger que dispara o processo de integração contínua. Então, nesse caso aqui, a infraestrutura tem o seu próprio repositório, né? Claro que os microserviços e o front também têm os seus repositórios e segue essa estrutura similar à estrutura que foi feito para o Terraform. Então, por isso que cada uma dessas branches, quando recebe um pull request, elas disparam esse processo de implementação separado em 2 estágios de geração de plano de infraestrutura e de execução desse plano do Apply, né, do Terraform Apply. O pipeline no Azure Pipelines, tá? Como é que ele ficou, então, no formato YAML, tá? Aqui, basicamente, foi optado por utilizar as linhas de comando. Existe também plugins na Azure que tu pode utilizar por Terraform, só que como os comandos eles são tão simples, não seria necessário, digamos assim, utilizar um plugin dentro do Azure DevOps, até porque um plugin precisa também de autorização do owner da organização a qual pertence o projeto. Então, isso também tornaria um pouco mais burocrático esse processo de aprovação. E também fica mais, digamos, fica mais fácil de fazer alguma alteração futuramente, sem necessidade de esperar por algum terceiro, né, fazer um ajuste nesse plugin. Então, aqui, basicamente, é utilizado o Terraform init para inicializar o back-end, tá? Que é lá onde vai ser salvo também a informação do estado da infraestrutura, além de, claro, ele vai inicializar todos os providers que estão sendo utilizados no projeto. Esse caso foi Azure, o Kubernetes e o Helm. Então, isso acontece dentro do Terraform init. E utilizando workspaces para separar cada um dos ambientes. Tá? Nesse exemplo aqui é o dev, então é criado esse workspace de dev e selecionado ele. Ele tem que ser feito toda vez esse processo, porque como ele cai num agente, né, numa máquina lá na Azure para fazer essa execução, cada execução é uma execução limpa, né? Ela não guarda estado da execução anterior, então é feito tudo novamente, é feito checkout, né, do código e executado todos os comandos. Aqui tem algumas variáveis que foram utilizadas, então, por exemplo, eu consigo passar variáveis de ambiente para dentro do Terraform utilizando o tfvar, e tudo que eu colocar à direita ali do var, ele vai fazer um match com o nome da variável que está no Terraform. Então, eu posso trazer variáveis que estão no Azure Library, por exemplo, que são variáveis de ambiente que eu seto lá no Azure DevOps, e posso passar ele para dentro do Terraform. O Azure Library também eu consigo linkar ele com o Azure Vault. Então, se eu tenho já as minhas chaves, né, já registradas, já usando o Azure Vault, eu consigo fazer isso também utilizando o Azure Library e, consequentemente, passando aqui para dentro. O outro ali eu já comentei, é basicamente as variáveis mais estáticas, né, não tão sensíveis, né, que vão ser utilizadas de ambiente em ambiente. Isso eu passo no var file, quando eu faço o Terraform Plan. E, digamos, as variáveis mais importantes de ambiente aqui seriam as chaves, né, do usuário que vai executar esse comando na nuvem. Então, ele tem que ter permissão, né, de fazer essa execução e também tem que ter permissão de criar infraestrutura, de fazer alteração, né, e a exclusão de algum recurso, caso isso esteja configurado como permitido no Terraform. Então, essas variáveis aqui são o service principal na Azure, que é um usuário de sistema, basicamente, que é usado para isso, tá? E na etapa de deploy, é feito, então, a parte de inicialização de novo, porque entre um estágio e outro são máquinas diferentes, porque elas acontecem em momentos diferentes. Porque foi criado uma etapa de aprovação entre um estágio e outro. Então, ela é opcional em ambientes que não são tão... Um ambiente de qualidade, por exemplo, não necessitaria, ou talvez um ambiente de dev não, mas ele existe uma etapa
que pode ser adicionada de aprovação de algum usuário, e aí o usuário vai revisar esse plano de infraestrutura e aprovar ou rejeitar esse plano, tá? Como eles acontecem em momentos diferentes, se eu aprovar um plano de infraestrutura que, digamos, passou em 30 minutos e alguma coisa mudou na nuvem, ele vai ser invalidado esse plano e todo o processo tem que ser executado novamente, tá? Então, isso já acontece de forma nativa, essa validação, ele não deixa aplicar um plano caso ele mudou desde a última vez em que ele foi gerado, né? Caso alguém entre na nuvem e altere manualmente algum item que está sob gestão, né, do estado do Terraform. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como ficou esse processo dentro do Azure DevOps. Então, aquela parte ali é o arquivo YAML. Esse arquivo YAML ele é referenciado dentro do Azure DevOps, então eu consigo importar esse pipeline lá para dentro. E a vantagem disso é que ele fica versionado no Git. Isso também pode ser feito de forma completamente visual. Eu posso montar isso lá dentro, porém, né, isso não fica versionado, não, é mais difícil de reutilizar. Então, aqui ficou separada a parte de build e deploy. Na parte de build, então, tem as etapas de checkout de código, a própria build, a geração do plano de infraestrutura, e é salvo esse arquivo de plano no Artifacts, para ele poder ser recuperado no estágio de deploy. Aqui é basicamente um print ali do resultado, né? Ele gera esse output da infraestrutura, então isso fica ali de histórico, e é nesse momento que se consegue revisar o que de fato vai acontecer no momento do apply, quantos recursos vão ser alterados ou adicionados ou até mesmo destruídos, tá? E aqui a etapa de deploy, que é basicamente buscar o pacote lá no Azure Artifacts e fazer o apply daquele plano que foi gerado na etapa anterior. E aqui tem a tela de aprovação, então é nesse momento que faz a aprovação ou a rejeição desse plano. Aprovando esse plano, ele já executa automaticamente o Terraform Apply e já faz todas as alterações necessárias na infraestrutura. Então, basicamente, o tempo é curto, assim, eu tentei ali, basicamente, sumarizar ali um processo de quem está interessado em fazer essa integração, usando o Azure DevOps. Eu usei o Terraform Open Source. Então, e aqui para finalizar, então, eu vou falar um pouquinho aí nos minutos finais sobre algumas boas práticas usadas nesse projeto. Uma delas, tá, é não fazer o commit do estado do TF State, tá, para dentro do Git. Nesse projeto foi usado, então, o Blob Storage, por ter sido usado na Azure. Então, por isso é importante configurar um back-end, usar um estado por ambiente. Então, isso também é importante, fazer essa separação, fazer o backup do arquivo de estado. Então, é bem importante ter alguma política, tá, de backup desse arquivo e usar módulos somente quando necessário. No início, tinha muito aquela ânsia de criar módulos para tudo. O problema é que isso acaba tornando muito complexo também o projeto, caso isso seja desnecessário. Tem muitos recursos que eles já estão muito bem encapsulados dentro do código, né? Alguns recursos até simples, que não seria necessariamente, né, obrigatório criar um módulo. Nesse projeto foi optado por módulos quando tinha mais de um recurso, que tinha dependência de outros recursos, e aí se achou melhor colocar isso no módulo para ficar mais simples de gerir, tá? E também por uma razão de reaproveitamento. Por exemplo, toda a infraestrutura do Kubernetes, ela está toda estruturada em módulos e ela pode ser reaproveitada num outro projeto que vai utilizar também um cluster de Kubernetes, tá? Bom, tem ainda, acho que um minuto. Eu queria só deixar aqui, então, meu contato, tá? Eu trabalho como engenheiro de software, deixo aí meu e-mail. Eu vou estar lendo também os comentários no chat do YouTube, se vocês tiverem alguma dúvida também por ali. O meu LinkedIn, ele é /Davi Bauer, então vocês podem me encontrar também no LinkedIn. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado aí pelo slot aí de tempo no evento de hoje. E um bom evento para todos vocês aí. Poxa, Davi, muito obrigado, parabéns, você terminou em cima do tempo. Valeu, foi bacana pra caramba a sua apresentação. A gente sabe que foi
meio curtinha, mas foi bacana pra caramba. Então, obrigado. Aí, como o Davi já falou, pessoal, se tiver perguntas, é só fazer lá no chat do YouTube, que ele vai pular lá para responder. Tá? O nosso próximo convidado aqui na sequência é o Thiago Nashi Carvalho, e o Thiago vai falar para a gente sobre como fazer deploy de infraestrutura usando Terra Grande.